Olha só, agora uma notícia que eu não gosto. Tá? Não gosto. Qual que é a boa? Não gosto. Que é o seguinte. Ah, PlayStation vai investir bilhões... Bilhões, com B, na produção de jogos como serviço. que beleza, hein? Eu vou vocês até não estão fazer felizes? um Só xixi eu fiquei depois feliz? dessa. Você vai fazer o número 1 ali. Só eu? Vai lá, Eu vai. quero jogos genéricos de Essa daí me serviço, frustra meus também. amigos. Me Tipo, frustra. ó, principalmente aqueles jogos... 2.13. Principalmente aqueles jogos, meus amigos, que você vai com 4 personagens na tela 2.13. e você tem que fazer algum objetivo pra farmar, grindar pra absolutamente nada. Meu amigo, eu sei que você também quer jogos de serviço como esse, senhor David Jones. Você adora, vamos que lá. eu sei. Vai. Dizer que eu nunca joguei? Mentira. Jogamos vários, juntos, inclusive. Não me lembro disso. Não lembra? Não me lembro. Tá bom. Não me lembro. Mas é o seguinte, a gente já sabia que até 2025 a Sony ia querer lançar 1000 desses jogos. A gente já cansou de falar aqui, né, a questão de jogos como serviço, que são poucos que se sobreviveram no mercado e eles são gigantescos. E pra Sony ganhar jogador nesses jogos, ela tem que tirar de outros. Inclusive, ela já tem um live service gigante que é o Destiny e parece que ela tá querendo competir com ela mesma. Várias coisas assim. Só que a quantidade de dinheiro aqui é uma loucura, tá? Falou que Nikkei é um veículo japonês, muito respeitado lá, que falou que a Sony pode ganhar quase 10 bilhões no segmento de jogos como serviço, tá? 10 bilhões no segmento nesse ano aqui, de games e tal. E aí eles teriam 300 bilhões de ienes, que é cerca de 2,13 bilhões de reais, aplicado na área de desenvolvimento de jogos até o fim de março de 2024. E falou que 55% desse orçamento vai para jogos como serviço. Toda a verba de produção de games até março de 2024, menos da metade será para títulos single player, VR e outras áreas de divisão PlayStation. A expectativa é que esse número só aumente até 2026, se trazer outros, né, se der lucro. E aí eles vão fazer isso. Cara, eu não gosto, viu? Eu acho que... É dinheiro mal gasto. Eu acho que é dinheiro mal gasto, porque, tipo assim, uma coisa é você fazer o bagulho do jeito certo. Tipo assim, a Epic não lançou Fortnite mais 8 jogos como serviço de uma vez. Sim. Ela pegou Fortnite, aí ela foi lá, adquiriu Rocket League, consolidado, Ela grande. não criou, ela comprou. Comprou. Rocket League. Aí depois adquiriu Fall Guys. Tudo direitinho. Todos esses são live services que já estavam validados no mercado. Exatamente. E que Isso a é muito Epic- importante. sim, e que a Muito Epic importante. tinha total condição. Não, eu vou pegar esses caras e com tudo que eu já sei fazer, eu Isso. vou melhorar esses Exatamente. jogos. E ela fez. Agora a Sony quer investir uma baba nesses jogos, investir mais do que no que fez ela ter o sucesso que ela tem hoje, porque quem gosta do PlayStation, os jogos exclusivos do PlayStation são grandes jogos de alto nível de qualidade, caríssimos, single player, que a gente viu nos vazamentos que tiveram, que dão retorno financeiro pra Sony só na venda do jogo, fora o que vende de console. Então, pra mim é um risco muito grande fazer isso pra começar. E você sair do que o seu fã, que construiu tudo isso junto com a Sony, mais gosta. Eles não vão parar de fazer jogos single player. Não vão. Eles já cansaram de falar isso. O problema é como eles vão ficar. Exatamente. Não é que eles vão parar. Exatamente. Ah, Só que minha pergunta... Olha, qual é a chance deles lançarem um jogo como serviço e o primeiro dar certo? Eu acho que é muito pequeno. Muito pequeno. Principalmente sem experiência no mercado. tem isso Nesse também. mercado em específico. Nesse mercado específico. O The Last of Us é um deles. Que vai ser a porcaria lá do... Quer dizer, vai ter um multiplayer lá, sabe-se lá como é que vai ser. Então, assim, se lançar e flopar, gastei 100 milhões daqui, flopou. Tipo, a Ubisoft com o Hyperscape. A Ubisoft deu uma segurada depois que flopou o Hyperscape, porque eles gastaram muito dinheiro e não deu em nada. Tipo, o jogo acabou, né? Como é que vai ser? Será que a Sony volta atrás dessa loucura? Ô Davó, vamos lá. Eu vou começar pela parte do valor. Quanto que é o valor investido? Mais de 1 bilhão que vai ser. Mais de 1 bilhão. 2.14. 2,14 bilhão. Ó, se a gente for pegar as primeiras empresas hoje, que são as mais bem avaliadas, você tem a Microsoft, Tencent e Sony em terceiro. Não é isso? Não sei se é essa Micali? ordem. A Tencent é a Dá primeira uma olhada aí, disparado. Micali, só pra não falar bobagem. A Tencent é a primeira. Pois é, isso eu esse sei. valor para a Microsoft, ele não é absolutamente nada. É uma empresa avaliada em trilhões. Isso. Certo? Em segundo, acho que a Tencent também entra no trilhão ou ela tá no bio, Micali? Depois dá uma olhada aí. Não A sei. Tencent- Não sei se chega a tri, não. Nenhuma a tri. delas tá no trilhão, nem a Sony. Não, Microsoft, pô. a Microsoft tá. A Microsoft tá, Microsoft. falei. A Apple também. E sabe qual a outra? Nvidia. Não. Games. Nvidia Games. Pô. Não, então. Games que ele falou Apple.
Games. Então a gente tem a Microsoft, trilhões, depois a Tencent, A Tencent e depois avaliada em 415 bi. Então é só a Microsoft. Tri é só a E a Microsoft. Sony tá em 116, 17, Isso, não é vou isso? ver E aqui aí? o valor dela. Mas E aí? a bi Tri é só a Microsoft. Pois é. Então, esse valor de 1 bi de investimento, pra Microsoft, porra nenhuma, dinheiro de pinga. Sim. Pois é, tá Certo? gastando 70 na Activision Blizzard. aí, pô. Exatamente. Aí você pega e traz pra Sony. Esse é um valor considerável de Com investimento. certeza. 2 bilhões. Então vamos lá. O problema, Davi, é o seguinte. Assim como o cara que tá no Xbox ou que tá na Nintendo, ele tem um motivo pra estar lá. Ele vê uma qualidade que tem lá que ele não vê em outro console. Por exemplo, eu canso de falar aqui, minha plataforma principal é o PlayStation. Por que eu tô lá? Porque dentro do PlayStation tem uma qualidade que eu, como indivíduo, não vejo em nenhum outro lugar. Assim como eu falei dos outros consoles. Por que eu tô lá? Porque eu quero ver a qualidade que eu vejo nesse console se estender, continuar. Não é? Então, quando a gente vê o anúncio, e aí isso não é garantia de nada, pode ser que a Sony continue investindo e fazendo as coisas. O problema é que quando você foca as suas energias nesse tipo de serviço, o que nos faz, vou repetir, isso pode não querer dizer nada, mas o que nos faz pensar como consumidores é que parte desse foco, Micali, vai para essa nova Por volta área de 150 de bi, tá? A Sony. A Sony tá por volta de 150 150 bi. Tá. Então, o foco da empresa, tecnicamente, vai para essa nova área, que é uma área nova, é uma área que ela Sim. vai meter a cabeça. Jogos Sim. de serviço nunca foi o foco da Sony, né? Sempre Perfeito. foram jogos de single player, Perfeito. com qualidade para nós que estamos no PlayStation. Então, é por isso que a gente gosta tanto. Então, Dava, respondendo a sua pergunta, eu acho que se for um erro, é um erro que assim, não é pô, gastei uma graninha, não deu certo, vamos partir para outra. É uma grana considerável. Aham. Mais uma vez, para a Sony é. Claro, Não é? claro. Pra Microsoft não seria, mas pra Sony é. Então, assim, eu acho que o cara que tem Play, cara, ele quer a qualidade que ele sempre viu no PlayStation. Vou repetir. Eu vejo uma qualidade no PlayStation que eu não consigo... jogos. De jogos, tá? Jogos. Que eu não vejo em outro console. O cara do Xbox tá lá por esse mesmo motivo. Sim. O Nintendo. Por que Nintendo. o cara tem um Nintendo? Hardware único pior, motivo- tudo pior, o jogo... O motivo é a qualidade que ele enxerga nos seus jogos. Claro. O mesmo não vai valer pro Gears, do Forza e por aí vai. Então, assim, acho que o grande medo da galera é que surge ali não é conflito de interesse, mas é basicamente você perder o foco no que sempre foi o seu melhor, que é a maestria, que é a qualidade dos seus jogos, falando para os seus fãs, e focar num novo tipo de serviço que é uma incógnita, que dá certo para sua concorrente, mas não necessariamente tem o teu perfil. É. O perfil da Sony é jogo de serviço? Nunca é. foi. Não é. Nunca foi. Não Mas é? aí eu tenho Então, uma pergunta. É. Será que a Sony chegou num ponto que eles se sentem confortáveis com o estado do estúdio, dos estúdios que eles têm? E aí eles sabem que aqueles estúdios vão continuar fazendo jogos single players de qualidade. Insomniac, a Naughty Dog, Sucker Punch, a Sucker Punch, Santa Mônica. a Santa Mônica. Eles vão continuar entregando grandes jogos Aham. de single player qualidade. Aí, por isso que eles estão investindo isso em outra frente. Porque eles já sentem que eles acertaram na frente de jogos exclusivos e Narrativos. first party e single player. Agora eles falam, ó, beleza, a gente já acertou aqui, vamos tentar construir o que a gente construiu com single players com... Boa. os jogos de serviço. Só que eu discordo disso que eu falei, tá? Eu acho tudo uma besteira, eu acho que eles não estão fazendo um move certo, ainda mais nesse momento tão delicado deles no mercado, que a Xbox está comprando a Activision, Sim. e eles... A ação deles é escolher focar em jogos de serviço. Eu acho meio que estranho, assim, né? Ô, Mika, só pra encerrar aqui, eu Não, já não. te jogo a bola, À desculpa. vontade. Tem um outro ponto também, que assim, eu falei essa primeira parte, que é a parte do consumidor, do que nós consumidores achamos e pensamos. Sim. Eu não tenho esses dados, né? Na verdade, ninguém tem, do quanto é precioso em valor financeiro para a Sony os seus exclusivos. O quanto rende. Esse rendimento dos exclusivos são suficiente saiu para a no Sony? vazamento. Saiu aí. que sim. Eles ainda são. Então, Mas- é exatamente por isso que eu falei que ia te tocar. Sim. Então, assim, se esses exclusivos são o suficiente para que a Sony não se preocupe em entrar no novo mercado para ela, aí não faz tanto sentido, sabe? Sim. Porque você já tem maestria numa área, que é a qualidade dos seus exclusivos. Agora, se esses exclusivos, né, financeiramente falando, são o que a própria Sony espera para ela, aí fica ainda menos entendível a parada dos jogos de serviço. Que, mais uma vez, rapaziada, tem que fazer, tem que arriscar, beleza, ok. Só que aí é um perfil, é você olhar para o que é o teu público. O que é o teu público? É as pessoas que esperam jogos single player de qualidade. Sim. Esse é isso que a galera espera de você.
E o problema de fazer um novo foco é que às vezes isso que você sempre focou e que te fez o que você fica pra trás. E às Sim, vezes, Cross, verdade. pode acontecer com o que tá rolando, que é assim, a especulação, né? Mas o que a gente sente que tá rolando com a Naughty Dog, que parece que a Sony forçou eles a fazer um jogo de serviço, que é o multiplayer do Faction, e na real eles querem focar no The Last of Us 3. É isso que eles querem, entendeu? Eu quero- Ou mas uma o- nova IP e tal. Sim. É estranho isso. Você ia completar, Micali, com essa informação do single player? Não, é que você viu, numa das informações que os documentos aí trouxeram, né, de FTC, Microsoft, Sony trocando farpas, você lembra disso, né, Dave? Eles falaram que a porcentagem gira ali mais ou menos em 14 a 16% Do quê? das receitas / lucros vindos de exclusivos. Sim. E isso, assim, claro, é um número... A gente viu isso, né? O pessoal debateu muito isso nas redes sociais. Então, né? tudo bem, mas eu acho que é um... porque você tá falando que é um número baixo, né? Só que a gente tem que entender que o exclusivo, ele não necessariamente vai ser só ele responsável. Não, mas não é pela isso. venda, Essa, né? essa conta ela é muito fácil de ser feita. Por que é 14%? Porque a Sony lança 3 exclusivos por ano. Você sabe quantos jogos são lançados Exato, por ano? exato. Centenas, dezenas, até milhares de jogos são lançados por ano. E tá tudo na loja e a Sony pega 30% de cada um que vende. Não dá nem pra você comparar. Eu acho que Exato. 14% é um número altíssimo, É inclusive, alto, comparado é alto. com a quantidade de jogo que lança. Então, essa é a proporção Porque dele. É o dinheiro do... Isso é dinheiro do COD, é o dinheiro do FIFA, tá Cara, entendendo? 14% em 3 jogos é muita absurdo. coisa. Então, E esse é onde eu ia chegar mesmo no meu raciocínio. Não, é isso mesmo. É isso mesmo que você falou, David. Você matou a charada. Você Porque, matou a assim, charada. nos documentos que saíram da FTC, da canetinha, lembra que a gente falou que tava lá? O que o The Last of Us 2, por exemplo, custou 200 e tantos milhões e faturou mais de 300 milhões. Isso é vendas do jogo, sem falar das vendas do console que geraram por causa disso. Então, Por causa do jogo. por causa do jogo. Então, o modelo de negócio que a Sony tem hoje, ele funciona. E eu acho que o grande Exato. ponto é isso que o Fênix falou. Isso é que, pra mim, é problemático demais. Que é a Sony Santa Mônica e Naughty Dog querem fazer jogo como serviço? É uma vontade do estúdio? Eles que chegaram e falaram, pô, Sony, tô afim de fazer aqui vou competir com Fortnite. Vocês estão afim de fazer isso? Porque, assim, vamos lá. Não acho, né? Os caras estão aí há 20 e tantos anos fazendo. Ah. E aí, por exemplo, a Guerrilla, que é a do Killzone, o Killzone Do poderia ser um jogo como Horizon, né? serviço, faz sentido. Tipo assim, trazer o Killzone de volta pra fazer um jogo como serviço é algo que faz sentido, tá? É. Porque já tem, tal, sei o quê. Agora, fazer os estúdios, eu acho que forçar a palavra é muito forte, mas você meio que Incentivar. incentivar eles a fazer um negócio que não é pra... Cara, vamos lá, vamos lembrar. Videogame, todo jogo, é um produto, é uma produção artística. E é certo? caro. Caríssimo. Muito caro. É uma produção artística, onde as pessoas que estão fazendo têm que ter paixão naquilo, senão fica uma merda. É simples assim. Então, os desenvolvedores não estarem tão afim de fazer aquilo, ao invés de fazer o que eles querem fazer, a chance do jogo não sair no nível esperado, ela é enorme. E ainda nessa de querer ou não fazer, a gente comentou recentemente sobre a própria Band, que teria autonomia nas suas decisões dentro do seu desenvolvimento. Diante disso, como ficam as outras? Né? Exato. Inclusive, Não é? esse é um bom ponto da Band. Isso que eu ia comentar. Uma das intenções da Sony com essa nova empreitada dela, ao adquirir, por exemplo, a Band, é justamente porque a Band tem expertise nisso. Com Destiny. Que é um exemplo fantástico de jogo como serviço que funciona. Sim. Certo? Esse funciona, Esse cara. funciona, Olha, eu vou falar, você né? pode não gostar, amigo, você pode achar ruim, mas Destiny é foda. Funciona, Esse funciona. com a galera. E vocês devem ter visto aí, que são informações de bastidores, né, galera? A gente não vai ver isso sendo pronunciado, mas o lance do The Last of Us, por exemplo, é uma expertise que a Naughty Dog não necessariamente tem. Claro que não. Embora o modo facções do primeiro The Last of Us seja bom pra caramba, por acaso, o multiplayer do The Last of Us 1, ele é muito bom, o modo sobrevivência e, né? O por acaso que você falou define isso. Por acaso. Por acaso. Ninguém esperava que isso ia ser, Ninguém que a galera ia esperava. gostar tanto, né? Exato. E ele é um modo focado em sobrevivência, em gerenciamento de comunidade, racionamento de equipamento, de racionamento de munição e de alimento, né? Você tem que alimentar recurso. ali a sua base de recurso. Isso, David, obrigado. Então, assim, a Naughty Dog não tem essa expertise. E ao fazer um Factions, que é um jogo exclusivamente como serviço, o que vocês devem ter visto, que o pessoal viu aí, a Band olhou esse projeto. A Band, que é expert em jogo como serviço, Sim. ela olhou esse The Last of Us Multiplayer Factions e falou, isso não tá legal. A gente precisa mexer, vocês precisam recuar e mexer em muita coisa E aqui. foi o que aconteceu, né? E foi o que aconteceu. A gente não vai ver o detalhe, a gente não vai ver a notícia assim. Sony anuncia que Band olhou o projeto de The Last of Us e achou ruim e falou pra eles voltarem. Não. A notícia que a gente tem é: o projeto recuou, porque a gente vai focar no single player, que é o que nós fazemos de melhor. Mas a Band teria olhado e apitado nisso aí.
falado, olha, isso aqui não tá legal, Naughty Dog, vamos ter que mexer nesse projeto do The Last of Us aí. A gente tá só dando nosso palpite. Opa, eles são experts. Vamos ouvir o palpite da sabedoria tem que conversar aqui, entre né? si, pô. Exato, Claro. e aí recuou o projeto. Então acho que assim, eu vou ficar no meio termo de vocês aí. Eu concordo que a gente não espera aí essa notícia vindo da Sony. Eu sei que o fã da Sony é ardoroso e eu sou um deles. Você é sonista demais. Não, eu falo Essa aberto. camisa do Nintendo aí é só pra enganar. Não, eu falo abertamente que assim, eu gosto muito das franquias do PlayStation. Sou super conectado a elas e falo isso abertamente sem problema algum. Né? God of War, desde sempre. The Last of Us, Uncharted, enfim, muitas franquias. Desde o Play 1 que entrou na nossa vida, né, gente? Play 1 entrou na minha vida em 97. Play 1 de cabeça pra baixo, amigo. De cabeça pra Pra baixo. rodar o disco, pro canhão descer. Exato, eu acho Porra. que eu conheci muitas franquias pelo PlayStation e eu tenho essa memória muito boa com o PlayStation, assim como eu tenho com o Xbox e Nintendo de diferentes formas. Então eu acho que assim. O cara não consegue, né? Ele não consegue. Ele não consegue. No final, ele simplesmente tem que falar. Não, tava tudo bem. Eu falei, caralho, me cale. Aí no final, não, é que Xbox Não, e mas Nintendo você sabe, também. é que sabe qual que é o lance? Eu acho que a gente tem relação com as marcas de diferentes maneiras e tudo bem. Sim, concordo. Micali, Não, tá não é tudo bem. verdade. Segue o que você tá falando, tá tudo bem. Eu só acho assim, a gente espera do PlayStation Mas é sonista. single player. Mas a gente tem que interpretar também um outro lado dessa equação, que é o seguinte, PlayStation se tornou uma empresa de entretenimento. Sim. Com investimento em cinema, com Ah, investimento sim. nos jogos, Uncharted. com investimento no multimídia. E o É serviço que é a um campo... Sony é forte, né? No Ela é. multimídia. Ela é, Gui. E eu acho que esse campo do serviço, ela pode tentar explorar. Se ela tá entendendo com pesquisa de mercado, que é o que ela vai investir muito aí, né, Dave? Que é o R&D, Research and Research Development, Development, né? isso. Pesquisa e desenvolvimento. São bilhões gastos nisso. Se ela entender que os jogos como serviço podem trazer um retorno sem ela desabonar os single players, Desabonar. eu acho que ela pode fazer uma experimentação sim, mas não desabone os single Mas players. é uma experimentação cara, né, cara? Não, cara, não é só isso. claro. É perigoso para a marca PlayStation fazer isso. Concordo. Porque né? jogo como serviço, lê-se microtransação, compras em game, coisa e tal. E aí é algo que a Sony não coloca nos seus jogos. Não. Pouquíssimos têm. Então a Sony nunca sofreu, né, backlash da sua própria comunidade em relação a isso, porque ela não faz. E ela vai começar a fazer. E aí é outra história. Qual vai ser o modelo de negócio que eles vão escolher para esse negócio? Então tem um monte de coisas a serem consideradas aí. E até agora a gente não viu um jogo desse anunciado ainda. Tem esse detalhe, né? Então vai ser algo interessante, a gente vai acompanhar, porque ainda mais vendo essas informações agora, já existe uma suspeita que a Sony fará um outro showcase esse ano. Eu imagino que vai fazer mesmo, porque Pode. tem muita coisa pra mostrar, né? Vai ter? Não tô sabendo mesmo, não. Não, rumores. Rumores, né? Rumores. Acho que vai ter mais Mas um o show. rumor é mais no sentido que foi tão fraco. É isso que eu ia É, porque Exato. todo mundo, os Que a galera insiders falou, não é todos possível. sabem que tem um montão de jogos sendo desenvolvidos, sabem que tem, e que não mostrou nada. Então fala, deve ter mais alguma coisa, entendeu? Na minha cabeça, quando saiu o Homem-Aranha 2... Esse é um rumor. Na minha cabeça só, isso. Quando saiu o Homem-Aranha 2, que é o grande foco e marketing da Sony, eu acho que ela vai meter o Wolverine aí na cara de todo mundo, de vez, e vai mostrar outras Verdade, coisas. hein, tem Wolverine, Né? Tem o cara. projeto da Sucker Punch do Ghost of Tsushima, que pode ser o Ghost Pode of ser Tsushima também 2. também não sabemos, né? e tal. Tem muito estúdio aí da Sony que a gente não sabe o que eles estão fazendo. Né? Vamos ver. Pois é. Vamos lá. Léo Pereira. Ih, Léo Pereira, mas não é o do Mengão. Não é o do Mengão? Não, mandou aqui. Mandou R$20. Falou: acredito que a Sony está a fim de garantir uma fonte de renda dentro de futuro e provável Game Pass da Sony. Hoje a Sony fatura com vendas. Dentro de um modelo como Microsoft, a renda dela viria dos live services. Na verdade, a maior renda vem das vendas dos jogos no PlayStation, né? É muito jogo que vem de lá. Então, assim, ela faz os exclusivos. E aí, cara, esse que tá, o modelo de negócio da Sony funciona. Já é validado. Ela faz os exclusivos. Por causa dos exclusivos, as pessoas compram o PlayStation. Mas os exclusivos são tão bons que vendem pra cacete e se pagam e dão lucro, que foi isso que saiu na última, isso. nas últimas informações. E aí, a galera vende, o cara, como 90% dos jogos que lançam todo ano são third party, e ela ganha muito dinheiro vendendo ali, igual a Steam. É a mesma história da Steam, né? Verdade. Então o modelo funciona, né? Isso aqui é uma coisa porque eles querem aumentar os lucros. Essa é a questão. Não, e veja, claro que pode dar certo pra caralho. Pode, não é? pode. É que assim, Lógico. é que a gente aprende, como todo bom brasileiro, a ter uma visão pessimista do bagulho. Sim. E a minha visão é pessimista, e eu acho que é a mais clara nesse momento, porque não é o perfil dela. Não é o perfil da Sony fazer jogos de serviço. gente. Então, Sabe? Olha, eu pensei. Ui, rapaz, vai, pensei fala. num Não, negócio teve a ideia? aqui. Fala. Fala. Lá vem. A Sony tem um jogo de beisebol, que é o maior que tem, chamado MLB The Show. Tô ligado. MLB, Que tô tá no ligado, Game Pass. MLB Tô deixou. ligado, tô ligado. E se a Sony pegar a marca do FIFA?
Olha aí, cara. Aí tá uma É um boa plot. ideia, hein? É um A plot. Sony é assim com a FIFA. É, a Sony é. Porque faz Nos propaganda em um jogos, né? monte de Sim. jogo lá na Sim. Europa. No futebol, de modo geral, ela é muito envolvida. É. Tá, a marca é, Play quer, Champions quer um live League, service né, que vai dar cara? certo? É. Né? A PlayStation tá forte na Champions Muito forte League. no futebol. Ah, é isso É, mesmo. cara, Isso verdade. Então olha aí, ó. Imagina se faz isso. E aí Pega é um a vaga formato- Mas aí, serviço. calma. Não é. O FIFA hoje não é live service. Claro que é, tá louco? Mas ele não é de graça, ele lança Mas todo não ano. interessa, mas é live service. É porque ele tem microtransação, Porque ele né? tem, ele tem uma natureza. Mas a Sony podia comprar o nome FIFA e fazer um live service de verdade, que é de graça, Poderia. que vende... Poderia, tudo que a gente poderia, falou lá. poderia. Tudo que a gente falar aqui E tem é Ronaldinho loucura, bonito. mas isso é foda mesmo. É, né? Isso é doido. O bagulho pra seria- acertar? Cara, isso seria uma boa jogada Isso é deles. certo. É uma, certo, É uma porque boa jogada porque depois da atenderia Activision. a demanda do live service que eles querem atender. E- Que eles querem ter. E Exato. eles vão exclusivar um jogo Porque vamos grande. lembrar É. que o FIFA vende horrores no PlayStation. Um bagulho Vende. absurdo, que é o ex-FIFA, né? Agora vai ser o EA Sports. EA. Então, É né? uma fonte de renda FC. massiva pro PlayStation. Pois é. Né? Caralho, Mas aqui vamos assim ver. é tão maluco, cara. Muito maluco, mas tão é distante que muito eu não maluco. É consigo. tão maluco quanto imaginar que um belo dia você acorda e Microsoft comprou a Activision por 70 bilhões. Isso é maluco também, aconteceu. Né? Então, né? Qual o valor, assim, só pra gente ter uma ideia? Por quanto sairia mais ou menos uma... A marca do FIFA, Uma transação. um bilhão de Um bilhão, dólares. um bilhão. Já tem o preço, na verdade. tem a o preço. marca em si. né? Só a marca por Só 4 marca. anos. o A marca por trademark, 4 então. anos, $1 bilhão. Aí depois, porra, mas isso aqui é foda. Aí que... A gente tem custos, por exemplo. Quanto que se custa pra produzir um jogo de futebol do zero? Ó, 100 o milhões. FIFA, 100, não, 200 o milhões. FIFA deve É, custar 100 milhões. R$2. Não, hoje é, porque é o mesmo jogo, Porque os caras é o só, mesmo jogo, né? só Só muda que as nova. skins, pô. licenças de imagem dos jogadores e tal deve ter uma grana aí. Isso é licença de imagem, realmente. Dos times é o também. FIFA que Dos era times da EA. também, exato. Isso, o FIFA quero daí, Então exatamente. você fazer uma parada do zero... assim, É, eu acho que assim, você tem Sei lá. times, ligas, jogadores, imagens, direitos Mas de às vezes imagem. vale a pena, Eu acho cara. que é uma grana É muito mais bom. pesada.